Olá a todos, bom dia. Vamos dar início a este webinar daqui a alguns minutos, vamos só aguardar para chegarem mais algumas pessoas. Tem aqui uma secção de perguntas e respostas. Caso queiram colocar alguma pergunta durante a reunião, podem colocar aqui. No final vamos responder a todas. Até já. Até já, Juliana. Juliana, vamos começar? Sim, creio que podemos começar. Vamos então dar início. Ok, obrigado então. Até já. Até já. Ora, muito bom dia. Bem-vindos a este webinar sobre sistemas de barramentos. Como a Juliana referiu, temos aí um campo que diz PIR, perguntas e respostas. Ponham as vossas dúvidas. No final tentaremos responder. Se houver alguma questão que não saibamos no momento, também faremos chegar posteriormente. De referir que a apresentação está a ser gravada e será depois, para quem esteja presente, será disponibilizada pela Juliana num formato PDF com todas estas informações. Antes de começarmos, deixem-me fazer uma pergunta. Quanto tempo perdem, em média, numa instalação tradicional? Se a resposta for demasiado, então estão no sítio certo. Hoje vamos explorar como os sistemas de barramentos modulares e flexíveis estão a transformar a forma como projetamos e instalamos as infraestruturas elétricas, tornando-as mais rápidas, mais simples e preparadas para o futuro. Quantas vezes já enfrentaram instalações elétricas complexas, demoradas e difíceis de adaptar a novas necessidades? A realidade é que hoje em dia a flexibilidade e a rapidez de instalação já não são uma vantagem, são uma exigência. Neste webinar vamos mostrar-vos como os sistemas de barramentos modulares podem simplificar drasticamente os vossos projetos, reduzir tempos de instalação e aumentar a eficiência. Tudo isto com soluções flexíveis e fáceis de implementar. No desenvolvimento do trabalho com instalações elétricas, sabemos que tempo, fiabilidade e flexibilidade são críticos. Durante o webinar, vamos apresentar soluções de barramentos, como referi, modulares, que permitem reduzir a complexidade da instalação, facilitar alterações futuras e garantir um desempenho consistente. Isto tudo sem comprometer a segurança. O meu nome é Severino Almeida, sou gestor de clientes na Rital e estamos aqui para vos suportar na implementação de soluções que simplifiquem os vossos processos. Deixem-me recordar o portfólio da Rital. A Rital está presente em 5 áreas de negócio, essencialmente sistemas de armários, com diferentes aplicações para a indústria e os diferentes tipos de indústria. A distribuição de corrente, vamos falar aqui sobre uma parte, mas onde temos componentes e soluções que vão desde os 125 amperes até os 6.300 amperes nos quadros compartimentados. Temos também a área da climatização, importantíssima. Todos os componentes ativos libertam calor. Essa dissipação tem que ser eliminada
e para isso existem soluções que passam dos simples ventiladores pelos sistemas de refrigeração de ar-condicionado ou os chillers para aquecer processos de fabrico industriais. Todas estas soluções têm o suporte e configuradores que podem ser utilizados por vocês ou com o nosso, com a nossa ajuda para fazer esse dimensionamento e por isso é uma área extremamente importante hoje em dia. Temos também, e não menos importante, a infraestrutura de IT, é uma área diferente, mas a Rital está presente com 5 áreas, 5 produtos essenciais nesta área da infraestrutura de IT. Comecemos pelos bastidores, não é? Para diferentes aplicações, seja da área industrial, seja para redes e servidores num data center. Naturalmente, a alimentação dos equipamentos, como por exemplo com PDUs, simples, monitorizáveis, etc. A área da climatização, precisamos de refrigerar os servidores e componentes, cada vez mais ouvimos falar nas aplicações daí e na quantidade de processamento que estas aplicações necessitam de fazer e geram uma quantidade enorme de calor que necessita ser dissipado. E também na área da segurança, com salas de segurança, sistemas de detecção e extinção de incêndio, mini data centers, etc, etc. E, por fim, a monitorização completa de todos estes sistemas, de tudo isto, com sensores de temperatura, ambiente, controle de acessos, etc, etc. Tudo isto monitorizado remotamente para que possamos controlar, efetivamente, toda a nossa infraestrutura. Mais recentemente, a Rital, e recentemente já tem alguns anos, os sistemas de automação. O Rital Automation Systems mais não é do que máquinas e ferramentas para a área da produção, para melhorarmos todo o processo produtivo. Reduzir os tempos de fabrico de mecanização de caixas e armários, reduzirmos o tempo de fabrico de cabelagem na área dos fios e mesmo na parte de corte de calha técnica, calha de calha plástica, de forma automática. Tudo isto utiliza de uma forma para sermos mais eficientes e integrados os dados gerados pela E-Plan, por exemplo, pelo ProPanel e com isto toda a informação é passada para as máquinas de forma muito simplificada. Temos também a área dos serviços de manutenção, equipas técnicas de norte a sul do país que dão resposta a contratos de manutenção, a manutenção preventiva e preditiva, a correção, a reparações de equipamentos e por isso temos uma equipa completa para dar suporte às soluções existentes e às novas que vendemos, naturalmente. Relativamente àquilo que referi na área da digitalização e cadeia de valor, há pouco, com as máquinas, a Rital, e como vocês já nos têm ouvido falar nos últimos tempos, disponibiliza um conjunto completo de soluções na área da engenharia, que é aqui que começa o projeto, com configuradores, com o E-Plan, nos diferentes módulos, que fazem todo o trabalho do projeto, libertam uma série de dados, esses dados são passados para as máquinas, e são passados na área informação na área mecânica, para fazer cortes e a mecanização de instalação de equipamentos, platines, as portas, painéis, etc. E ao mesmo tempo toda a informação de cabelagem para produzir, cortar o fio, marcar, descarnar e cravar ponteiros e fazer as respectivas molhadas das áreas onde vão ser instalados esses fios dentro do quadro. Toda esta informação funciona de forma integrada, com um fluxo que flui de forma simples e que nos permite, efetivamente, reduzir tempos de produção e melhorar os nossos processos. No fundo, ganhar dinheiro, que é aquilo que nós estamos aqui todos para fazer. Na área da energia, a Rital está presente em todos os setores da área energética, com componentes isolados ou com sistemas integrados e trabalhados também pelos nossos parceiros, peça fundamental de todo este processo. Vamos falar um bocadinho do sistema de equipamentos Reliant X. No entanto, precisamos fazer uma retrospectiva do que é que temos para trás. Vamos ver primeiro, então, o que é que estamos a oferecer no portfólio. Aquilo que eu referi há um pouco
desde sistemas de barramentos de 125 amperes até aos sistemas mais complexos dos quadros de potência e quadros compartimentados de 6.300 amperes, sem esquecer também os quadros ISB, que são os quadros de distribuição modular para corte e proteção, quer seja em armário, quer seja em caixa, e que utilizam os espelhos, aqueles espelhos plásticos tradicionais que vocês conhecem, não é? E que complementam a oferta. Na parte dos sistemas de barramentos, a escolha recai consoante a nossa capacidade de corrente que estamos a introduzir no quadro, em diferentes opções. Hoje vamos concentrar no antigo Reline 60, 800 amperes, e já falamos sobre isso mais à frente. Vamos ver que a Rital está presente em 90% de todos os setores da nossa sociedade, na área da produção automóvel, food and beverage, caminhos de ferro, marítima, aviação, nos aeroportos, infraestruturas de telecomunicações, eu falei na parte IT, e na produção de máquinas, no setor elétrico, na automação, pronto, energia. Tudo isto requer produto e requer a vossa participação para aplicar esse produto nas vossas soluções e no mercado. Na parte da energia, que aqui referimos, dentro da área de produção, temos as diferentes soluções de potência ou de distribuição, e vamos aqui ver então o que é que tínhamos e ainda temos disponível. Naturalmente queremos fazer essa transição o mais breve possível, e que temos na área do Reline 60. O Reline 60 era uma solução de 1000 volts AC, e vamos ver também mais à frente que também temos a solução DC, com uma distância de centro de barras de 60 mm. Esta distância de 60 mm é uma distância universal e que é utilizada pelos principais fabricantes neste tipo de sistemas. O sistema de barramentos com barras planas até 800 amperes, e aí o cliente compra a barra Rital ou utiliza a barra que compra no mercado, tradicionalmente, com sistema de 3 polos ou 4 polos. Depois, uma solução própria da Rital, que é o barramento PLS, também com 800 amperes ou com 1600 amperes, e aqui sim uma solução diferenciada do mercado com uma barra da Rital e que me permite colocar num barramento de 1600 amperes equipamento normal que vocês conhecem. Temos também, e aqui também com 3 ou 4 polos, as certificações habituais, IEC ou UL, para os mercados externos, proteção contra contactos, naturalmente, os diferentes adaptadores para alimentar e colocarmos a aparelhagem em cima do barramento, incluindo os portas fusíveis, NGs e etc. Na solução DC 1500 volts, com uma resistência de curto-circuito até 40 kA, o suporte, utiliza o mesmo suporte dos 3 polos, naturalmente só com 2 barras, como vemos aqui na imagem. Também a solução é certificada, com aplicações, nomeadamente, e pela minha experiência pessoal no nosso mercado, sobretudo na parte fotovoltaica, na regeneração, na construção de máquinas, para a regeneração de energia em algumas dessas máquinas, e, no entanto, existem outras soluções disponíveis. Peçam-nos ajuda que nós faremos e daremos todo o suporte necessário nesta área. Então, Reline X. Vamos ver um pequeno vídeo para introduzir e então percebermos com alguma informação visual, e não apenas eu estar aqui a falar, como é que funciona esta nova plataforma. Como podem ver, a solução é simples, são módulos individuais que se acoplam ao estilo dos Legos, não é? Como se costuma dizer, e que vamos assemblando sem ferramentas de relevo todo o nosso sistema. Dá para soluções individuais do armário ou para fazer a junção ou acoplamento de vários números. Depois, naturalmente, necessitamos de colocar e alimentar o barramento e colocar toda a aparelhagem e fazer o nosso sistema de distribuição. Ok? Muito fácil e simples. Vamos ver agora em pormenor alguns desses dados. Então o que é que temos? Temos uma barra
simples, de diferentes tamanhos, e já vamos ver mais em pormenor como é que ela é fornecida, mas a reter é que qualquer que seja o tamanho da barra ou do nosso circuito, nós temos no máximo até nesta barra 800 amperes. 800 amperes com uma barra de 30 por 10. Para já disponível só em 3 polos, 1000 volts AC ou 1500 DC, a certificação habitual de IEC e IAUL, e a possibilidade, como vocês viram no vídeo, de expansão, não é? De nós podermos crescer sem restrições. Uma resistência de curto-circuito para uma corrente terminal de 105 kA, okay? Um bocadinho superior à anterior, e com regras simples de construção. A gente, na área da engenharia, para dimensionar isto, fazemos muito mais rápido, 30% a menos de redução de tempo de engenharia, e na montagem, aí sim, menos 50% do tempo de montagem. Proteção IP adequada à solução que é habitual nesta área, podendo aumentar isto para IP4X, com algumas tampas que se podem colocar em cima da placa e tapar ali alguns espaços, caso seja necessário, por exigência do cliente, não é? Mas habitualmente não é habitual isso. Então o que é que temos aqui em resumo? Temos disponível a digitalização da solução, ou seja, um configurador, dados de qualidade no Apple Data Portal ou no site da Rital. A plataforma é aberta para todas as marcas de aparelhagem, ou seja, falamos das habituais, desde uma Schneider, Siemens, ABBs, Eatons, etc., etc., porque utilizam sistemas universais todos de montagem. A redução do tempo e a economia do tempo na área da montagem, não é necessária uma experiência técnica, porque o sistema monta-se por ele próprio, depois está definido. Queremos estabelecer um padrão global para a indústria, para a construção de máquinas e para a automação industrial, que é um sistema testado e completamente certificado e uniforme. E que pode ser utilizado, como eu referi, por qualquer fabricante de equipamentos. A proteção contra contactos também está garantida, garantindo a segurança que é habitual nestes casos, não é? Como é que fornecemos a solução? Há 2 tipos de fornecimento. Vamos primeiro à base completa. Temos 8 tamanhos desta placa, para o BX25 ou para o armário, consoante aquilo que nós quisermos, para as caixas. O das caixas eu aconselho a solução modular, porque das placas completas vem com tamanhos já pré-definidos, com as platines já conhecidas, existentes. Ou seja, ele tem 500 e qualquer coisa para o armário de 600, tem 700 para o de 800, 900 para o de 1000 e 1100 para o de 1200. Ou seja, a placa vem para a medida da platine destes armários. E depois podemos acoplar, como vimos no vídeo anteriormente. Aqui, cada tamanho de placa tem duas variantes, a variante 30 por 5 e 30 por 10. 30 por 5 permite-nos 550 amperes, 30 por 10 os 800 amperes, ok? E já inclui o cobre, adequado para quem não quer fazer mecanização, para quem não quer ter trabalho de cortar cobre, quem não tem condições para o fazer, mas se não tiver condições, nós também vendemos a máquina de cobre e por isso, de uma forma ou de outra, podemos dar suporte nas duas soluções. Depois temos a base modular. E esta aqui, sim, diferenciadora e única e patenteada pela Rital. Não existe nenhuma solução no mercado igual a esta parte modular. Aqui nós temos diferentes módulos para fazer aquela nossa montagem. A reter, que temos módulos de 54 mm, de 100 e de 200. E com estes conjuntos podemos fazer o tamanho, a dimensão que quisermos da nossa barra. Depois temos os kits de união e temos os moldes finais que fecham o sistema, não é? As tampas lá à esquerda e à direita da nossa placa. A placa aqui eu posso colocar, consoante a nossa corrente de entrada, eu posso colocar barra de cobre de 15 por 5 até a tal 30 por 10. Nestas variantes, 15 por 5, 15 por 10, 20 por 5, por 10, 30 por 5, 30 por 10. Não é? E por isso a barra e a placa adapta-se a cada tipo de barra ou tamanho de barra que nós tivermos. Importante que nesta parte modular, dado o Lego que nós fazemos, existem algumas restrições para garantirmos a corrente de curto-circuito. E então temos um máximo até 2,40 m
de placa individual que podemos ter montada. Aqui uma tabela simples onde vemos efetivamente os valores e os testes que foram feitos para garantir as correntes que nós aqui referimos e vemos a de 15 por 5 com 340 amperes, que é o início do sistema, depois por aqui fora 550 amperes a 30 por 5 e a 30 por 10 já com o limite dos 800 amperes. Isto para AC e DC e também com as diferentes certificações UL ou IEC para os diferentes mercados, ok? Vamos ver aqui um videozinho sobre a montagem do sistema, então, mais uma vez. Os módulos básicos de 200 e de 100 e de 54. Vamos aqui escolher o de 200 para simplificar isto, não é? E se repararem, agora vamos montar, como eu tinha referido no sistema Lego, não é? Os diferentes módulos, por aqui fora. Aquelas bases pretas que vemos ali, onde vão suportar as barras de cobre, é onde tem os adaptadores de 30 mm, de 5 mm ou de 10 mm, depois escolhemos. É necessário sempre, em qualquer montagem e qualquer configuração, e vocês viram ali, um módulo pequenino que é um acabamento que vem incluído nas tampas de acabamento. Aquele módulo é o que fecha todo o sistema sempre. Independentemente da distância, do tamanho que a gente tiver, temos de ter sempre aquele módulo no final. As tampas encaixam facilmente, temos agora ali os fechositos que também abrem e fecham de uma forma simplificada para quando quisermos desmontar o sistema. E temos a barra pronta, ok? Como é que instalamos a barra na Platine? Existe um padrão que está pré-definido, parafusos autorroscáveis, 15 mm de distância de profundidade de parafuso, isto naturalmente estão nas instruções, e depois temos um padrão de 200 mm, quer na largura, quer na altura, para encaixar a barra, não é? E aqui está. Agora é só apertar a barra com o torque certo, indicado depois no manual de instruções, e temos a solução montada, ok? Como é que fazemos a alimentação? Para além do bloco habitual do adaptador de ligação habitual frontal, temos também a possibilidade de fazer a alimentação por um dos lados. Okay? Este pode ser para a alimentação horizontal ou vertical e basicamente o que vamos fazer é, mais uma vez, aplicar algumas peças que nos vão facilitar esta aplicação. Ao colocar aquelas peças, fizemos correr as barras ligeiramente para a direita, neste caso, para aplicar o módulo de alimentação. Esse módulo depois agora vamos tapá-lo e podemos alimentar com cabo ou com barra flexível, por exemplo. O padrão de instalação é sempre o mesmo, como é óbvio, e aqui temos a solução montada, por exemplo, na vertical. Okay? Mais uma vez, a facilidade e a flexibilidade que eu referi no início. Naturalmente, vamos mostrar como é que fazemos a união entre armários. E aqui está um videozinho a mostrar isso. Facilmente as tampas, como já repararam, uma simples chave de fendas, retiramos as tampas e agora pomos a placa de proteção e os ligadores de união. Naturalmente é um processo bastante simples e rápido. Esta solução dos ligadores das uniões, naturalmente podemos transportar o quadro todo montado, ou se tivermos que partir o quadro a meio, como se costuma dizer, não é? Se tivermos que fazer o transporte do quadro dividido em módulos, facilmente no local, no cliente, podemos fazer a união do quadro sem ferramentas adicionais por aí além, não é? E fazer a montagem de todo o sistema. Como vimos, é muito simples. Vamos agora ver os adaptadores. Nós temos um conjunto de adaptadores que servem às exigências normais do mercado nesta área. Vamos ver mais em pormenor cada um destes. Então temos a placa, ok? Que é a base de todo o nosso sistema e que eu referi e ponho sempre aqui o máximo dos 800 amperes. Temos os blocos de alimentação,
Os blocos de alimentação têm tamanhos diferentes consoante a alimentação que eu estiver a fazer. No mínimo, no máximo até os 630 amperes. É claro que as bases mais pequenas só permitem alimentação por cabo. A certa altura, as bases intermédias e superiores, até aos 630, permitem alimentação por cabo ou por barra flexível, não é? Aqui vem o encaixe, que depois isto é o que encaixa nas bases todas na placa, naturalmente, não é? Temos os adaptadores de aparelhagem modular, da Calhadino, normais, que começam nos 16 amperes e vão até aos 100 amperes, já bem com os cabos introduzidos. Temos os adaptadores para os juntores maiores, e então aqui sim vamos até aos 630 amperes. Temos dois sistemas distintos, que eu já vou mostrar mais em pormenor, e ambos fáceis de utilizar, mas que podem ser, o cliente depois opta qual deles quer. Qualquer marca de disjuntor que eu referi, o mesmo que se passa com a aparelhagem modular, nos disjuntores de potência, também as marcas também estão habituais das Siemens, Schneider, ABB, Eaton, etc., são disponíveis para esta aplicação. Temos os fusíveis normais, temos os seccionadores fusíveis, os NHs tradicionais, muito mais utilizados habitualmente, também até 630 amperes. Qual é a comparação entre a solução anterior e esta? Naturalmente que a solução anterior já deu provas de utilização ao longo destes anos, no entanto tem um conjunto de peças superior ao Reline X. Naturalmente que as barras não estão protegidas, nós temos que as proteger, existe sempre esse contacto, existem tampas para depois proteger as barras. A expansão exige alguma mecanização, ou seja, temos que trabalhar a barra para fazer essa expansão, apesar de haver peças de união. É necessário sempre, e aqui sim muito importante, verificar as distâncias entre suportes de barramento por causa da corrente de curto-circuito e da vibração das barras, e aí temos que ir ver qual é a nossa corrente de curto-circuito do projeto, ir ao gráfico, ver a distância e cumprir com a distância mínima obrigatória do sistema. Existem, naturalmente, ao longo dos anos, alguma limitação em alguns dados digitais, a parte da EPLAN e dos desenhos 2D ou 3D destes componentes. Com o Reline X, houve uma preocupação de que esta solução continuasse a ser completamente modular, com as opções de fornecimento que eu já referi. O barramento está sempre protegido, com o IP mínimo de 2x, que é um requisito nesta solução. A ampliação também é simples de fazer, como vimos. Elevada resistência a curtos-circuitos, bastante superior à anterior, e não é necessário estarmos a definir os suportes de barramentos, porque a placa já está testada para o máximo e por isso permite, a gente não tem que se preocupar com essa parte. E todas as informações, todas as macros estão disponíveis no ePlan ou então no nosso site também, no Data Portal ou no nosso site, para tirar nos diferentes formatos conhecidos do mercado. Aqui é uma aplicação, é um exemplo simples de uma aplicação de um quadro de comando de controle com a nossa solução, com o Reline X. Como é que configuramos isto? De forma simples. Podemos fazê-lo à mão, ir à tabela, ir ao catálogo e ver aquilo que queremos e montarmos. Não é assim nada de complicado. Mas existem ferramentas, naturalmente, para nos facilitar essa vida e, sobretudo, para ver o atravancamento das peças e qual é a distância da minha placa e se eu tenho espaço disponível para pôr mais um disjuntor ou pôr um seccionador. Naturalmente, isto é importante e a Rital disponibiliza um configurador online, gratuito, na área dos configuradores da nossa página, dentro do configurador Repower. O Repower é o que faz todas as configurações de energia da Rital, dos quadros compartimentados, os quadros de potência, os quadros de distribuição modulares, pacote de proteção e, inclusive, agora do barramento também Reline X. O que é que nós fazemos? Temos que alimentar a placa, não é? Naturalmente escolhemos o tipo de suporte que queremos utilizar em função da nossa corrente. Estes suportes de referir, antes de avançar, que servem para alimentar o barramento, mas também servem para retirar alimentação para outros equipamentos. Eu quero alimentar um variador, quero alimentar outro tipo de equipamento e posso retirar, e por isso existem adaptadores de 63 amperes até aos 630 habituais, e depois existem uns
polo, estes são os 3 polos, existem de polos individuais e que temos aqui uma solução que vai até 1500 amperes. A alimentação pode ser feita por um barramento vertical, com aquela ligação que eu mostrei anteriormente, ou através do disjuntor, que é o mais tradicional, e através de cabo ou de barra flexível alimentamos a nossa placa. A partir daí precisamos dos componentes, ver quantas bases precisamos e de que tamanho é que precisamos. Existem diferentes larguras, 45 mm, 55 mm, 75, consoante o tipo de equipamento que estamos a instalar, inclusive para disjuntor e contactor, o arrancador, com 2 calhas DIN, e por isso aqui, como é óbvio, a marca da aparelhagem não é importante e a plataforma é aberta completamente para qualquer utilização. Depois de instalarmos os equipamentos, também temos a questão dos disjuntores de potência, que eu referi, e aqui sim as 2 soluções que nós utilizamos. A solução da direita chama-se EasyFix. Basicamente, o que estamos aqui a oferecer é a possibilidade de que isto tem 2 rodas, as rodas têm furos, e sempre que eu escolho uma marca de aparelhagem, eu, ao rodar as rodinhas, aparecem-me os furos da marca correspondente para eu instalar aquele equipamento de, por exemplo, 250 amperes, não é? E então a base de 250 amperes permite rapidamente, sem eu fazer qualquer esforço, de selecionar qual é a furação do disjuntor da Schneider ou da Siemens ou da ABB, etc. O outro sistema também não é complicado, porque é fácil de utilizar também. O que é que requer? Eu tenho que desapertar estas 2 placas de metal e os parafusos e ajustá-las em altura ou largura aqui para adaptar às furações da aparelhagem. É um processo tradicional, era assim que se fazia antigamente e por isso não tem nada de especial. Num poupamos algum tempo, noutro dá-nos um bocado mais de trabalho, mas é uma decisão nossa qual é a solução que pretendemos. Naturalmente que depois temos a parte dos fusíveis e dos seccionadores e que aqui, sem qualquer problema, escolhemos qual é o tipo de fusível ou seccionador NH que queremos instalar. E temos a nossa barra montada. Então, no nosso site de acesso gratuito, temos no sistema Repanel, no configurador do Repanel, temos então o Repower, onde podemos configurar os sistemas até 6.300 amperes naturalmente sacamos toda a informação desde os ficheiros para as máquinas, para maquinar soluções e equipamento, o produto, ou os ficheiros de listagens de peças de lista, os desenhos em 2D e 3D que quisermos, inclusive temos um conversor que, para quem tem o sistema ainda em Reline 60, pode converter rapidamente para o Reline X. Por isso, o configurador deve ser utilizado, porque nos permite visualizar, quando eu vou instalando os componentes, quanto é que eu estou a ocupar da minha placa e quanto espaço é que eu ainda tenho disponível ou não para reservas no futuro. Por isso, a aplicação da solução. Ok? Então, temos também disponível informação em catálogo. Isto temos em catálogo, temos também no nosso site. Basta descarregar na área dos catálogos e ter os PDFs. E por isso também é uma forma simples de trabalharmos. Muito bem, temos agora aqui um espaço para algumas perguntas. Eu vou saltar aqui da parte da partilha da apresentação, naturalmente, e verificar se existem aqui perguntas e respostas. As respostas ainda não existem. E perguntas só existe um comentário da Juliana a dizer que podem deixar aqui as vossas questões. Na conversa também não temos nenhuma pergunta. Ok. Temos uma questão sobre a disponibilidade do Reline X para compra. Muito bem. Eu esqueci-me desse pormenor. Naturalmente que depois deste trabalho todo que eu tive, eu tenho que ter isto para compra, para venda imediata, não é? Sim, está disponível todo o sistema, todo o conjunto, nas diferentes variantes que aqui mostramos,
já está a ser vendido. E por isso, desde o início ou do final do ano passado, basicamente o ano passado fizemos a apresentação no PLC, e temos isto disponível. Se não tivermos, naturalmente eu não tenho em estoque todos os componentes disponíveis, não faz sentido. E então, qual é o prazo de entrega? O prazo de entrega é uma semana. Tem que vir da Alemanha, demora uma semana e meia, é o tempo do transporte, recepcionarmos o material e enviarmos para vocês, como fazemos habitualmente com o resto do equipamento. Naturalmente, quando houver um conjunto, um volume de vendas razoável e que faça um histórico, a nossa logística há de tomar em mãos e fazer estoque dessas peças mais importantes para responder imediatamente. Ora bem, temos aqui uma pergunta. Deixa-me ver se eu consigo chegar lá. Sim, se quiseres eu posso te ler. Como se Temos realiza a aquele... ligação da aparelhagem dos diferentes formatos? Modular ou compacto ao barramento modular? É por aperto mecânico? Sim, é por aperto mecânico. Ou seja, se aquilo que eu estou a entender da pergunta, e depois o Francisco pode questionar-nos melhor individualmente isto, as bases da aparelhagem dos diferentes conformados. Exatamente. As bases já vêm com a cabelagem. E ao introduzirmos, e essa cabelagem entra no aparelho. E esse aperto é um aperto mecânico normal. Eu acho que estou a entender bem a pergunta, porque não tem nada de especial. Ou seja, o mesmo sistema de aperto, para quem conhece o Reline 60, no fundo é o mesmo formato. A base aperta. Primeiro, a base aperta as barras de cobre de forma automática. Ou seja, quando eu encaixar e colocar dentro na base, ela fica presa. Como é que sai? Tem um botão de alívio na base em que eu carrego e posso sacar a base fora. A aparelhagem propriamente dita, o disjuntor, eu pego num disjuntor de 250 amperes, quero aplicá-lo num dos adaptadores. Ele aperta mecanicamente pelos parafusos ao local à base do adaptador e depois tem a cabelagem que já está lá introduzida com o diâmetro correto para fazer depois a alimentação e depois tem a saída que é o cliente que a faz. Pronto, o processo é exatamente igual aos outros. Barramento de 4 polos, e que eu não falei muito bem, Nelson, eu esqueci-me. Recentemente estive, no mês passado, na feira de Hannover, com alguns clientes e alguns colegas, e já vimos a placa de 4 polos. Ela já existe, ainda não foi lançada, naturalmente que é esse o objetivo, o que está previsto é que na SPS em Nuremberg, em novembro, se não estou a dizer as neiras, será feito o lançamento, a divulgação da nova placa de 4 polos, com previsão para estar disponível durante 2027. Ainda não sei a data desse release, desse lançamento. Por isso, sim, vamos ter o de 4 polos. Entretanto, também já falamos internamente e também já se estão a fazer os testes para que a placa seja, numa primeira fase de 3 polos, seja escala dos 800 amperes para os 1600. E naturalmente, porque também é uma área interessante e um nicho do mercado. Existem também acessórios para 32 amperes, 45, com os 4 polos. Sim, neste momento ainda não existem, não é? Numa fase posterior é esse o objetivo. Ou seja, nós no sistema Reline só tínhamos o adaptador de alimentação, tínhamos algumas bases de potência de 4 polos, mas os juntores de calhadine modulares não tinham 4 polos. Okay? O neutro era utilizado para quê? Para a ventilação, para a iluminação, para outras áreas assim e outras coisas afins, mas as bases, os adaptadores da aparelhagem de calhadinho, não havia de 4 polos. Vai haver para 4 polos aqui? Não sei, nesta fase. Seguindo o mesmo raciocínio do que havia anteriormente, provavelmente não, só existirá os 4 polos para as bases de potência, acima dos 100 amperes, até aos 630. Era assim que existia. Eu não sei, efetivamente, no mercado, se é importante existir esta parte dos 32 amperes, 45 amperes, etc., em 4 polos. No entanto, no passado não existiu, durante muitos anos, nunca tivemos,
e para já eu não tenho informação sobre isso. Vamos ver como é que corre o desenvolvimento disto, mas sim, isto é pensado. Depois temos que ver aqui algumas coisas que vocês conhecem melhor que eu, que é a solução é pensada a nível universal. O nosso mercado em Portugal ou Espanha tem mais apetência por uma variante do que tem outros mercados nórdicos, Alemanha, etc, etc. E pronto, e onde houver mais potencial é onde a empresa se concentra de forma mais premente, não é? Como é óbvio. Se necessitarmos de mais que uma fiada horizontal para a instalação da aparelhagem, acrescentam-se fiadas desse sistema modular. Claro que sim. Existem acessórios para a ligação entre fiada e entre estas e o corte hidráulico elétrico. Ora, aqui está. Muito bem. Naturalmente que eu posso ter duas, três linhas, 4 linhas, vamos exagerar, de horizontais de barras. Tenho uma entrada inicial, alimento um barramento e de um barramento para o outro vou alimentando isto. O sistema é sempre o mesmo, ou seja, se um barramento recebe um adaptador de 630 amperes e eu preciso alimentar outra barra que está acima e a barra de cima é para 250, eu ponho um alimentador na 250 e uma alimenta para a outra e vice-versa, como é óbvio, não é? Por isso, atenção, isto tem que fazer esta escala tem que fazer sentido na alimentação que a gente estamos a disponibilizar e que estamos depois a querer impor na vossa barra. Mas sim, não há limite para esta parte, o limite é os 800 amperes que estão disponíveis, que é a nossa alimentação geral e por isso, sim, podemos fazer isso, não é? Aliás, tradicionalmente, temos muitos exemplos na área das máquinas e dos transportadores, por exemplo, em que exige muita variação de velocidade para controlar o transportador. Temos um barramento, com várias filas na horizontal, porque não podemos crescer em largura de quadros por limitações naturalmente de espaço no local e por aí fora. Então, esta metodologia não aumenta o comprimento e quantidade de cobre para o barramento, aumenta a quantidade. Ou seja, o que é que estamos aqui, a questão que temos aqui não aumenta, ou seja, na solução tradicional, temos um disjuntor de entrada, temos um barramento, eu diria não na horizontal, vertical, com as três barras, e dali fazes picadas vais fazer as picadas para alimentar os teus equipamentos. O que é que estamos aqui a fazer? E podemos demonstrar isso e podemos trabalhar essa solução convosco, Francisco, e demonstrar isso efetivamente, que é, estamos a aumentar na tradição tradicional o tamanho do quadro e da platina disponível, porque estamos a ocupar espaço com disjuntores que podem estar em cima do barramento. O barramento está sozinho, dependendo do tamanho do barramento e da quantidade de pontos de picagens que eu preciso fazer, como é óbvio, ocupa um determinado espaço. Tenho que proteger o barramento, pôr lá um acrílico em cima do barramento. E depois tenho mais uma calha plástica, mais uma calha DIN, mais a fiarada toda de todos os juntores e de todos os equipamentos que eu quero alimentar e naturalmente todo o trabalho de corte de fio, descarne e cravação de ponteiros e o aperto de tudo isto. Quando eu instalo um barramento, a barra de cobre, todo o sistema está ali. A barra de cobre de 30 por 10 ou de 20 por 10 que vocês põem na escada de um lado é a mesma que está do outro. Eu não tenho que vender o cobre. Se eu vender, fico satisfeito, mas, como a gente referiu no início, o cobre pode ser fornecido por vocês, nesta parte, nesta parte modular. E a seguir, o que é que estamos a colocar? Estamos a colocar suportes que já têm a cabelagem feita. E só estamos a considerar a cabelagem da saída dos equipamentos, reduzindo substancialmente o tamanho do quadro e criando, muitas vezes, espaço de reservas que não existe. Isto é o mais simples da solução, é a visão mais simples. Naturalmente que depois existem questões técnicas em que a solução na tradicional eu posso não conseguir fazer e que com esta posso fazer. Nós temos tido experiências disso ao longo dos anos na construção de máquinas. Por isso, sim, a solução definitivamente é mais vantajosa nesta. Podemos facilmente comparar
Já era vantajosa com a solução Reline 60 tradicional, que a gente sempre vendeu e que continuamos a vender e a ter em stock, ainda vamos tê-la durante algum tempo, para fazer essa transição, mas o objetivo é efetivamente fazer essa transição e simplificar todo este processo, para além de tudo aquilo que falamos, da facilidade de fazer isto, é a mão de obra, não é? Rapidamente a gente põe alguém a fazer isto, sem experiência de cortar cobre, de andar a fazer furos no cobre, comprar as barras furadas ou então ter que as furar para fazer as picagens, mais umas garras que vão fazer a picagem da alimentação, todo este trabalho desaparece e fica visualmente também. É claro que não podemos pôr o gosto de cada situação é de cada um, mas visualmente temos uma solução limpa, eficaz e bem profissional, como se costuma dizer, não é? Sem descurar as outras, como é óbvio, não é? Obrigado, Miguel Guerreiro. Até à próxima. Se tiver alguma dúvida, entretanto, podem nos contactar. Bem, se tiverem mais alguma questão, por favor. Queria deixar que cada um de nós, da minha parte, o Paulo Albino em Lisboa, ou o Cláudio na zona. E quando digo ao Paulo Albino em Lisboa, ele não trabalha só em Lisboa, não é? Espero eu, pelo menos que faça mais qualquer coisa e que trabalhe aquela zona, não é, Paulo Albino? O Cláudio Maia na zona centro e o Pedro Ferreira, que dá suporte aos distribuidores também, preferencialmente. Por isso, qualquer um de nós está disponível para vos ajudar na configuração, no dimensionamento e dar-vos aconselhamento de qual é a solução mais adequada para ir ao encontro daquilo que vocês precisam, otimizar essa solução. A Juliana, posteriormente a este webinar, há de disponibilizar, que é a nossa colega de marketing, e se tiverem alguma questão também podem falar com ela, vai disponibilizar a apresentação com todas estas informações, mas sobretudo importante é conversarem connosco e perceberem qual é efetivamente a vossa aplicação, as vossas dúvidas e nós ajudarmos nesse processo. Ok? Da minha parte. Ou da tua parte. Obrigado. Juliana, a palavra é tua, Da minha então. parte, eu quero agradecer a todos por terem participado. Se tiverem mais alguma dúvida ou se a resposta que o Severino deu ainda gerou algumas questões, podem entrar em contato com ele, comigo ou com qualquer um dos nossos colegas. E é isso. Desejo um resto de bom dia para todos. Ok. E até Obrigado qualquer a dia. todos Estava aqui a pela ver as presença. mensagens. Obrigado a todos. Um bom dia a todos. Um abraço, obrigado a todos. Foi impecável. Parabéns. Obrigado.